Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. E como dizia minha vovó, antes tarde do que nunca, então bastante tarde, mas fazendo a review do Truth Here Zero, gentilmente enviado pela Shenzhen Audio. Obrigado, Shenzhen. Bora começar com a construção e a filosofia de som do Zero. Cara, começando com a filosofia de som, a Truth Here geralmente se inspira em um tuning, imita esse tuning numa faixa de preço mais barata. O Exa se inspirou no Blessing 2 da Moondrop, o Exa se inspira no Blessing 2 da Moondrop, rola no Cato da Moondrop e o Zero no Variations da Moondrop. Não ouviu Variations, mas ele tem uma pegada claramente baseada na Harman Target com subgraves muito elevados, assim como Variations, então sim. Provavelmente ele tem a mesma pegada, só que obviamente sem as tecnicalidades. Truth Here Zero custa seus mais ou menos R$250, vem com um unboxing bom, bem feito, mas nada demais. Uma caixa bastante suspeita, né, com uma waifu bastante suspeita. Os odiadores de waifu vão poder comentar melhor, mas os acessórios são bons. O cabo é bom, boa seleção de ponteiras, casezinha para você guardar o fone, o mesmo de sempre. Mas as shells aqui eu tenho uma reclamação. São de um plástico simples, nessa faixa de preço eu acho que poderia já ser algo um pouquinho mais elaborado. E o conforto para mim não foi bom. A nozzle é um pouquinho grande, ele fica um pouquinho para fora. O isolamento é bom, o encaixe fica bom, consigo o selo legal, só que o fone fica um pouquinho para fora e não fica tão estável quanto deveria. Então ele podia ter uma nozzle um pouquinho mais curta, na minha opinião. Mas partindo para o som, que é a parte importante, como é o som do Truth Here Zero? Eu lembro que o Zero foi muito hypado, foi considerado por bastante tempo um dos, se não o melhor fone na sua faixa de preço. E eu conversei com a Shenzhen se eu poderia pegar um fone para review, o primeiro fone que a Shenzhen envia, eles perguntaram qual. Na hora eu pensei, bora fazer uma review do Zero, porque ele foi muito hypado e eu quero saber se realmente ele é bom e fechar a tríade da Truth Here, né? Como é o som do Zero? Como eu já dei um spoiler, ele tenta imitar o Variations, bastante subgraves, pina gain colado, um fone bastante enérgico, com um tuning focado na Harman Target um pouco turbinado, eu diria. Ele é um Harman turbinado, com mais subgrave ainda para os meus ouvidos e um pouquinho mais de médio agudo. Ele me lembra, por exemplo, o Monarch MK2 também, que tem uma assinatura bastante baseada na Harman Target, com bastante subgraves. E eu confesso que não é uma assinatura que me agrada tanto, cara. Vamos começar com a parte mais interessante e mais polêmica, eu diria, dele, que são os graves. Mais polêmica tirando a caixa, né? Como são os graves? Cara, ele tem um foco muito grande nos subgraves, uma pegada bastante subterrânea, bastante cheia e você tem um chão constante na música. Muita gente adora essa pegada e não é o meu caso. Eu prefiro um fone com um pouco mais de médio grave, não tanto sub. Ele tem muito sub e, contrário do que a maioria das pessoas acha, para os meus ouvidos os subs conseguem embolar bastante, né? Eu vejo muita gente falar, um foco maior nos subs é bom, porque a assinatura só vem o grave quando é pedido, não embola, não invade os médios. Mas para mim, cara, no caso do Truth Here Zero, embola sim, por conta desse constante chão. E eu acho que a dosagem do Zero não é saudável, ele é muito subgrave, pelo menos para os meus ouvidos. Então são graves que eu não curti tanto, né? Mas para quem procura essa pegada subterrânea, essa pegada com muito chão, muito peso, muito preenchimento, cara, é um fonezão muito bem tunado para essa pegada, mas não é uma pegada que eu curto, infelizmente. Os médios são bons, cara. Eu sinto que ele não tem muita coloração e ele consegue jogar as vozes para frente por ter um pina gain elevado, clássico do tuning Harman. Como ele não tem muito médio grave, tem bastante subgrave e pina, fica um leve buraco aqui, então vozes masculinas soam mais recuadas e um pouquinho ocas, mas nada muito agravante, principalmente para essa faixa de preço, e os vocais femininos conseguem colar bem, conseguem ter bastante energia, sem passarem do ponto para os meus ouvidos. Os agudos são a parte que eu mais gostei dele, estendem bem, tem bastante detalhamento, um timbre coerente, ele tem um palco relativamente aberto para a faixa de preço dele, então é um fone com tecnicalidades muito boas quando os subgraves não estão ali invadindo as outras frequências.
Cara, o Crufier Zero não me encantou, como vocês puderam ver. É um tuning que eu não gosto muito. É um tuning que eu encontrei, por exemplo, no QKZ-Kan, que eu encontrei no Trikai, no Tripoin Melee. E eu confesso que não é muito minha pegada canhãozinho de subgraves. Mas para quem curte, cara, ele é o melhor dessa categoria. Ele é melhor que o Trikai. Ele é consideravelmente melhor que o QKZ-Kan, que eu avaliei recentemente, principalmente em construção também. Então, para quem está procurando um canhãozinho de subgraves, Crufier Zero é mais do que recomendado. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa review. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!